Horas mais 24 minutos, 22 graus a temperatura, em frente no SC News com mais informações. Agora para falar de um assunto super fundamental sobre como lidar com ameaças de segurança em aparelhos móveis e dispositivos conectados. Por exemplo, o smartphone ou outros dispositivos, sendo furtados, roubados, é possível reduzir as chances de possíveis ataques e golpes e manter os aparelhos protegidos. Afinal, a nossa vida inteira está dentro dos telefones que a gente tem utilizado, com inclusive questões bancárias, movimentações através dos aplicativos, contatos e tantas coisas fundamentais. É uma vida toda que está dentro do telefone. E a gente vai abordar a questão da segurança conectada, da segurança dos dispositivos. A gente fala agora ao vivo com o Jefferson Nobre, ele que é representante do Instituto dos Engenheiros e Eletricistas, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Jefferson, quais são as recomendações, então, em uma possível perda, furto, roubo de telefone? Porque, afinal, a gente tem os aplicativos bancários, as pessoas têm utilizado muito, têm utilizado, enfim, informações confidenciais. Tem como proteger? Quais são as recomendações? Bom, então assim, claro que, né, sempre questões de segurança, nós pensamos que elas têm elas obviamente, em alguns casos, elas nos impactam na nossa própria usabilidade em relação aos dispositivos, né, e aos sistemas computacionais. Então, do ponto de vista de uma segurança mais, restrita, seria interessante, por exemplo, que alguns aplicativos não ficassem instalados em um celular com o celular que nós transitamos, na rua, enfim, e que ocasionalmente nós podemos ser furtados ou ter uma perda, algo do tipo, né. Então, assim, num ponto de vista de uma segurança mais extrema, o ideal é não ter certos aplicativos instalados no celular, que nós usamos no nosso cotidiano. Por exemplo, né, como tu mencionaste, aplicativos bancários. Como isso muitas vezes não é factível, uma outra possibilidade é, por exemplo, que esses aplicativos estejam resguardados com uma segunda senha, então para que eles sejam abertos, e que eles não fiquem disponíveis ali imediatamente na tela quando o celular é desbloqueado. Obviamente a questão de o celular também ter um bloqueio automático de tela é bastante importante. 3 horas mais 26 minutos também fala para a gente da importância, por exemplo, para empresas hoje ter um plano para reagir cada vez mais a ataques hackers. E também uma recomendação, por exemplo, de atenção para as pessoas não clicarem em qualquer links ou até anexos que acabam surgindo, em conversas. Com certeza. Então, qualquer empresa hoje, assim, que tem. E nota que nós não estamos falando de empresas, assim, de grande porte, mas qualquer empresa precisa ter um plano, então, que consiga assegurar a resposta a incidentes de segurança cibernética. Esse plano deve considerar desde aspectos práticos para a própria manutenção da empresa, né? A gente costuma falar na gestão da continuidade do negócio, ou gestão de continuidade de negócio, mas também para dar conta, por exemplo, de questões relacionadas com a proteção dos dados, né? Então, nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então que dispõe sobre necessidades que devem ser realizadas em função dos dados que nós temos, que as empresas operam. Então, tem uma questão específica em relação a isso também, que é como que a empresa, então, ela provê mecanismos, né, e práticas internas que permitam, então, que seja assegurada a segurança cibernética da sua operação como um todo, mas também dos dados dos usuários, dos clientes, dos parceiros que ela armazena. Os golpes têm sido cada vez mais sofisticados e a proteção, você entende que também está andando lado a lado, está conseguindo alcançar esse patamar da sofisticação dos golpes, ou ainda há muito o que fazer nesse sentido? Eu acho que, assim, na verdade, essa é uma batalha que sempre acontece em relação a novos ataques cibernéticos e os novos mecanismos de defesa. Então, o que acaba acontecendo é que as soluções, então, elas buscam dar conta do que tem acontecido, do que se vê, então, em relação a novos ataques, mas muitas vezes existe um tempo necessário para que uma nova solução ela seja instalada, né? Tenha a própria instalação dentro de uma organização, o treinamento, então, das pessoas. Esse é um aspecto que eu gosto sempre de frisar em relação à segurança cibernética, que não basta que uma empresa, por exemplo, que uma organização tenha
diversos mecanismos de segurança cibernética se os seus colaboradores não estejam, então, preparados para dar conta desses mecanismos e das ameaças, né? Então, o que acaba acontecendo é essa disputa que acontece, então, entre novas ameaças e novos mecanismos, mas muitas vezes o que nós percebemos, assim, como profissionais da área, é que algumas das ameaças, elas já têm um mecanismo validado, um mecanismo que pode dar conta, mas muitas empresas não estão totalmente atualizadas, por exemplo, em relação a esses mecanismos e acabam sendo vítimas de um ataque que, de fato, já poderia ter, que poderia ter sido evitado, por exemplo, com alguma prática ou com algum mecanismo que já é conhecido. Uma coisa que assusta muito também as pessoas e que eu vi num documentário, um próprio hacker dando um relato sobre, por exemplo, as câmeras, tanto no telefone celular quanto em notebooks. Às vezes, se a pessoa teve o aparelho invadido, ela pode estar sendo vigiada visualmente, inclusive, sem perceber, sem notar nada. É isso? Sim, quando tu começaste a tua fala, eu achei que tu ia mencionar um outro aspecto também que é bastante assim ameaçador, que são as babás eletrônicas, né? Que também é um outro tema Pode muito falar sobre importante. isso também, por favor. É um tema também bastante importante. Então, o que acontece é que esses dispositivos, né, então, que tem câmeras ou tem, e podemos incluir algumas televisões, né, algumas Smart TVs que também têm câmera, entre outros dispositivos, eles podem sim ser atacados remotamente e um atacante pode, então, tomar conta, por exemplo, do microfone ou da câmera de vídeo, e a partir daí fazer monitorar essas pessoas e usar essas informações, por exemplo, para algum tipo de ataque. Então, por exemplo, se eu tenho acesso a uma imagem de uma residência, eu sei quando tem pessoas na residência e sei, por exemplo, quando essa residência está então vazia e pode ser alvo de um assalto, alguma coisa desse tipo. E em alguns casos também para tentativas de extorsão. Então, dependendo do que é filmado, né? Então, com as imagens então que se são captadas nesses dispositivos, essas imagens então podem tentar de alguma forma ser utilizadas para extorquir então os usuários, né? Então, no caso da babá eletrônica e outros dispositivos do tipo, nós costumamos agrupar esses dispositivos no que nós chamamos de internet das coisas. E há pouco tempo existia um buscador, né, como assim parecido com o Google, por exemplo, que permitia encontrar dispositivos desse tipo que não tinham nenhuma senha, então que bastava conectar e conseguir ver as imagens. Então, nós podemos imaginar o risco associado, né, no público, né, como por exemplo com crianças, né, com vídeo, de crianças, no caso, né, sendo acessado remotamente sem nenhum controle de senha. 3 horas mais 32 minutos, ao vivo conosco, o representante do Instituto dos Engenheiros e Eletricistas, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Nobre. Tem alguma dica com relação aos aparelhos, por exemplo, se a pessoa está sendo vigiada, algum vestígio, algum indício que você possa perceber que o seu aparelho, o seu computador está sendo monitorado por outra pessoa, por exemplo? É uma excelente pergunta, né? É difícil, em muitos casos, nós conseguimos perceber. Isso dá conta muito do comportamento do atacante. Então, se o atacante ele tiver a paciência, né, e não quiser fazer nenhuma alteração mais específica no dispositivo, é muito difícil, em muitos casos, se perceber que o equipamento foi atacado, que o equipamento tem algum problema. Então, assim, como medida prévia, eu sempre sugiro que as pessoas tenham uma proteção física nas câmeras, né? Então tem muitos, por exemplo, computadores portáteis que nós conseguimos colocar uma fita, né, ou um papel, um Uma pedaço de fita papel, preta? uma fita preta e bloquear o dispositivo e só abrir quando eventualmente formos utilizar para uma videoconferência, para uma chamada de vídeo, né? Então essa é uma sugestão que eu faço. Nos demais dispositivos, obviamente, se acontecer algum tipo de comportamento que se considera estranho naquele dispositivo, que não é esperado, algum aplicativo que abre sem ter sido solicitada a abertura, algo assim que fuja um pouco da normalidade, acho que é importante verificar, mas talvez mais importante que isso é prevenir que esse tipo de ataque aconteça, tendo boas práticas de segurança, mantendo, por exemplo, os computadores com um software antivírus atualizado, né, com um controle sempre com senha. Então, não ter nenhum tipo de dispositivo. Hoje é algo assim que é imprescindível. Qualquer dispositivo precisa ter um controle com senha
Pode ser o celular, pode ser o computador, pode ser um tablet, né? Então, assim, qualquer dispositivo é necessário. Então, são formas de diminuir a possibilidade da ocorrência desse tipo de ataque. Com tanta coisa tem que se proteger o máximo possível. Jefferson Nobre, obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan News. Sempre orientações fundamentais aí para a nossa audiência, porque todo mundo está utilizando essas ferramentas e realmente os ataques têm crescido cada vez mais. Um bom começo de semana para você. Obrigado pelo convite, estou à disposição e também deixo uma boa semana para os ouvintes. Obrigado, 13h34.